quer continuar aí meu louvor. Já falou muito ao nosso coração, Deus já tem nos alimentado. Mas, até que o irmão Renê, Deus abençoe o irmão. E é assim mesmo. Começa assim mesmo. Um dia eu estava aí com os irmãos, também na mocidade. E nem me via pregando o mandamento. E hoje Deus tem nos usado, conforme a vontade dele, segundo o benefício da sua vontade. Amém. E assim é que os irmãos que cantam também, eles sabem disso. Nós somos totalmente dependentes da graça de Deus. E graças a Deus porque estamos aqui, porque se não fosse Ele, nós não estaríamos. Amém? Aleluia. O Salmo diz o quê? Alegrei como me disseram. Da casa do Senhor. Amém. Mas nós devemos estar mais alegres ainda, porque já estamos na casa do Senhor. E mais alegre ainda porque nós somos a casa do Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus por Glória isso. a Nós Deus. somos templos do Espírito Santo. Deus habita em nós. Amém? Amém. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 4. Glória a Deus. Somos templos vivos. Não somos sepulcros, cara. Do versículo 1 até o versículo 7. Amém? Amém. O habitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim dos tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura dele, agradou-se o Senhor e Abel e sua oferta. Ao passo que de Caim e sua oferta não se agradou Deus. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Amém, irmão? Se nós formos dar um tema a essa mensagem, podemos chamar essa mensagem assim: como devemos cultuar a Deus? Como o cristão deve cultuar a Deus? Não é verdade? E muitas vezes a gente acha que é fácil. Muitas vezes a gente acha que é só chegar aqui e abrir a boca. Não é? E a vida pode estar do jeito que começa a abrir a boca e louvar a Deus. Amém. Glória a Deus, Deus recebe. Mas não é assim não, meu irmão. Há uma coisa muito grande, meu irmão, para que você possa cultuar a Deus. Primeiro, quem está sendo cultuado essa noite aqui é Deus, não nós. Então não cabe a nós dizer se gostou ou não do culto. Quem tem que gostar também é Deus. Deus nunca disse na sua palavra que o homem deveria gostar do culto. Às vezes a gente até pega com surpresa e alguns irmãos: eu não gostei do culto hoje não, porque o fulano pegou, você quem cantou. E quem disse que é para você gostar do culto? Quem tem que gostar do culto é Deus, porque o adorador aqui é Ele. E nós somos adoradores. Nós somos servos e estamos aqui não somente para adorar o único Deus de nossas vidas. E a palavra do Senhor diz que ela se alegra em Deus por ter tido um filho. E não só um, mas temos nesse momento dois, Caim e Abel. E mostra que o homem e a mulher são dependentes um do outro para que tenham um filho. E ambos são dependentes de Deus, por isso que ela agradece a Deus por ter tido um filho. Porque não, se não proceder de Deus, meu irmão, não chega não. Deus é quem faz o milagre do nascimento até da criança. Então, se 150 milhões de gametas estão ali tentando penetrar o óvulo e só você conseguiu, será que isso foi coisa do acaso, meu irmão? E aí, foi pura sorte ou foi pura coincidência? Mas não, irmão. Deus sabia que você estaria, que
você ia ser gerado no ventre da sua mãe, e Deus sabia que você estaria aqui hoje também, antes de você nascer. Deus zela por nós, Deus cuida de nós. Ele é um Deus maravilhoso, é um Deus presciente. Antes que aconteça, Ele sabe. É por isso que a vida do cristão tem que estar ligada no trono de Deus, para que a sua adoração seja sincera, para que o seu culto seja real. Mas eu quero focar, irmãos, nos dois irmãos que foram nascidos de Adão e Eva, o qual Eva fez um agradecimento a Deus por ter tido esses abençoados. Não é? Nós vamos ver aqui a história de Caim e Abel. Não vou prolongar e contar fatos e fatos, mas vamos tentar aqui solucionar alguns problemas nossos. Primeiro, como será que o cristão deve cultuar a Deus? Como será que o jovem deve cultuar a Deus? Como será que nós, irmãos, devemos cultuar a Deus? Nós vamos ler no versículo 4, a palavra diz assim: ó, Abel, por sua vez, trouxe o que, irmãos? As primícias. Então nós cultuamos a Deus dando as primícias. Abel é muito antes da lei de Moisés. Abel é muito antes daquilo que Deus projetou para que o homem pudesse cultuar Ele. Deus vem falar como ele deveria ser adorado por meio do livro de Levítico. Ali com o tabernáculo, Deus vai mostrar os passos que o homem pode chegar a Ele e adorar a Ele, prestar sacrifício, prestar oferendas, ofertas. E Abel é muito anterior a isso. Só que Abel agrada a Deus. Abel já tem o entendimento de que ele tem que dar as primícias a Deus. E é lá em Levítico que Deus vai dizer: das primícias da terra, o melhor da terra tu me darás. E Abel deu as primícias. E quando nós damos as primícias, nós estamos dando o melhor. Então você tem que dar o melhor a Deus. A sua vida tem que ser o melhor para Deus. A sua vida tem que ser o melhor para Deus. Você tem que dar as primícias. Nunca deixe o resto para Deus. Nunca deixe a hora vaga, aquele, não. Se der, eu oro. Se der, eu leio. Não, leia e depois faça do dia a dia. Ore e depois faça do dia a dia. Não deixe para Deus a sobra. Foi isso que aconteceu lá em Malaquias. Os homens iam ofertar os seus senhores, os homens iam para os reis, conversar com governadores, com prefeitos, com aquele povo que liderava e levava o melhor do rebanho, levava o melhor, o galo melhor, mas quando ia para Deus, Deus disse: quando você tem para mim, você traz um galo não, um galo sério, traz uma ovelha coxa. E aí, irmão? Então aí vamos tirar a questão. Mas a gente quer o melhor de Deus, não quer? Ou não é? A gente quer que Deus dê o melhor. E Deus deu o melhor dele para nós. Deus deu Jesus Cristo, meu irmão, para morrer por você. Deus deu o melhor dele. Deus deu o sangue de Jesus para derramar por você e lavar você de todo o pecado. Ele deu o melhor dele a você. Deus nunca deu a sobra a você. Deus sempre se preocupou em abençoar o seu povo conforme as suas benesses. Por isso que a palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso que a palavra diz que todos aqueles que buscam a Deus são mais do que vencedores em Cristo Jesus. Deus não tem, meu irmão, miséria, não. Deus não tem miséria. Basta você estar ligado no trono de Deus. Basta você saber ser um adorador. Basta você saber cultuar a Deus e chegar a Deus. E não é de outro jeito, não, meu irmão. Antes de Abel trazer as primícias do seu rebanho, Deus já sabia a atitude de Abel e nós vamos ver mais à frente. Olha o que é que diz a Bíblia. Agradou-se o Senhor de quem? De Abel e de sua oferta. Irmãos, é a qualidade da oferta que Deus está pedindo? É o valor da oferta? É? Não. Deus se agradou primeiro do adorador, para depois se agradar de sua oferta. Agradou-se Deus da oferta e de Abel. É uma sequência, não é uma consequência. A oferta está ligada ao adorador. E se a oferta do homem não estiver ligada à vida que ele tem diante de Deus, sua oferta será vaga, não será vaga. Por isso que Jesus disse: se tens alguma contenda com algum irmão, deixa a oferta no altar e vai reconciliar com ele depois de ofertar. E essa palavra aqui quer dizer tributo, quer dizer culto. E ele está dizendo assim: alguém inferior que está trazendo algo a alguém superior. Abel tinha essa intenção. Ele conhecia a sua pequenez, com
cresça. Essa é a intenção de Abel. Deus enxerga isso em Abel, vê no seu coração o verdadeiro adorador. Mesmo antes de Deus dizer lá em Levítico, isso nos quer dizer que o verdadeiro adorador, o servo que sabe cultuar a Deus, ele é espontâneo. Ele não precisa que eu chegue e ensine. Ele faz porque ama, ele faz porque adora, ele faz com prazer para o Senhor. Ele não tem que ensinar diante de Deus. Se é para vir cultuar, ele vem para cultuar, ele não vem para conversar. Ele não é só um cantor, mas ele vive totalmente dependente da igreja. Ele não é só um pregador, ele não é só um estudioso da Bíblia, mas ele é servo dos servos de Deus. Ele está para servir a Deus. Essa é a atitude do verdadeiro adorador, meu. E é interessante, irmãos, que nós observamos sempre que as pessoas sofrem porque não sabem como se chegar a Deus. Os cristãos, muitas vezes, tentam de várias maneiras cultuar a Deus. Aí fazem movimentos, aí fazem retetés, fazem pula-pula, mas não sabem que Deus se agrada de um coração contrito e quebrantado. E muitas vezes os cultos, meu irmão, está só a boca para fora. E a vida está porta de Deus. Como é que você pode louvar a Deus ou pregar para Deus, pregar para os homens dizendo que é de Deus, se você não tem uma vida no altar? Faz como diz o cantor Álvaro Tito, põe a tua vida no altar. Coloca a primeira tua vida no altar para depois tu ir, meu irmão. Porque senão tu vai ser envergonhado. Não vai ter fruto na tua vida. Deus sabe, meu irmão, a sua vida. Por mais que você tenha que se esconder, mas Deus sabe. Quando o irmão Regis falou ali, eu me emocionei, porque quem lê o sofrimento de Cristo, meu irmão, não tem como não sentir a pressão de como Cristo sofreu por nós. Imagine, irmão, sendo açoitado, cuspido por causa de você. E a irmã dizia: eu não aguento mais. Me mostre algum relato bíblico. Jesus lançando a cruz fora dizendo: eu não aguento mais. Você viu isso, irmão? Você viu Jesus negar a cruz e foi dada a ele por você? Em nenhum momento. Desde o momento que ele pegou, ele a levou até o Gólgota e foi crucificado. E foi consumado ali. E lhe deu a salvação na cruz. Não desiste. Sabe por quê? Porque Jesus não desiste de você. Jesus em nenhum momento desistiu de você, irmão. Jesus morreu por você, ele derramou seu sangue precioso por você, meu irmão. Deus não vai dar o cobertor que não cubra o teu frio. Não é esse ditado que diz aí? Deus dá o cobertor conforme o frio. E a palavra diz o quê? Deus não dá. Deus não vai dar provação que você não consiga suportar. Não é isso? Eu lhe garanto, se você estiver passando por uma provação, Deus sabe que você pode suportar. E é nesta provação que você tem que glorificar a Deus. Provar que é o servo de Deus. Provar que é um amado de Deus, que é um adorador. E que nada deste mundo pode me abalar. Que nada deste mundo pode me tirar da presença de Deus. Porque Deus é mais importante em sua vida. Deus é o principal das nossas vidas. É o único das nossas vidas. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe do semblante. Irmãos, é muito notório nós olharmos e vermos alguns crentes, quando começam a se desviar, começam a se agradar, né, dos prazeres do mundo, começam a sair do rol da igreja, né, perder aquele contato com Deus. Você nota, a primeira coisa que você nota nele é o quê? Eles caem do semblante. Ele não consegue mais olhar no teu rosto, ele não consegue mais te encarar lá fora, ele não consegue mais te ver. Sabe por quê? Porque ele sente vergonha dele mesmo. Vive como os porcos, olhando sempre para o chão. E Deus não te chamou para olhar para o chão, mas te chamou para olhar para o trono de Deus, para o céu, para a glória de Deus. Deus não te chamou para viver de cabeça de semblante descaído. Não, meu irmão. Caim, ele cedeu à tentação. Caim, ele foi fraco. Mas Deus chega para Caim e diz: eis que o pecado jaz à tua porta. Deus
está dizendo assim, a palavra do hebraico diz assim, tem um demônio que está do teu lado, o tempo todo puxando assim para tu fazer isso. E eu sei o que tu vai fazer, que Deus sabia. Mas tu tem que dominar. Deus, em algum momento, deixou ele sem saber o mal que ele ia cometer? Deus mostra e ele fala. É por isso que fala com o meu louvor, é por isso que ele está falando com o meu da palavra. Se você quiser sair dos caminhos do Senhor e estiver triste, meu irmão, Deus está te dizendo, não saia, mas assuma o risco. Compre aqui dominar. Porque você sabe, meu irmão, como é maravilhoso estar na presença de Deus. Mas em nenhum momento Deus disse que aqui dentro você não ia ter nenhum problema. Depois que você vier para a igreja. E a Bíblia diz, meu irmão, que Jesus, que Deus prometeu o quê? Que nós chegaríamos no local, que iríamos para o céu. Mas ele não, em nenhum momento ele promete que a viagem seria tranquila. Só prometeu que a viagem, que a chegada era garantida. Isso, nós temos que ter convicção diferente. Agora, que o caminho é espinhoso, que o caminho é trabalhoso, mas a palavra de Deus diz que nós devemos ser perseverantes. Nós não devemos recuar. Nós devemos ser como um exército que marcha com o objetivo de vencer a batalha. É por isso que é uma diferença, irmão, para esse ensinamento secular das igrejas do triunfalismo. Porque a igreja triunfante não é a igreja triunfalista, totalmente diferente. A igreja triunfante é aquela que milita olhando para o alvo que é Cristo e assim busca este alvo. E a triunfalista é aquela que só quer triunfar na terra. Está preocupada com os bens da terra, com o crescimento no mundo, mas não está preocupada com os céus. Não está preocupada com o espiritual. E a nossa visão, o nosso olhar tem que ser para a glória, tem que ser para Cristo. Ele é o nosso alvo. Ele é o nosso alvo. Ele é o nosso comandante e o exército marcha para o seu comandante, olhando para o seu comandante. Ele é o espelho da sua tropa. Não descaia o seu semblante. Deus não quer, em nenhum momento, perder a comunhão com você, porque Deus não se afasta do homem. Mas o homem, por causa dos prazeres, daquilo que ele cobiça, ele se afasta da presença de Deus. E este tempo, irmão, que nós vemos aí, ele é muito propício a isso, irmão. Os jovens, é muito difícil ser crente hoje em dia. Não é verdade? Existem muitos jovens aí fora que vivem dos prazeres da carne, vivem dos prazeres mundanos, mas não se preocupa com isso não, irmão. Porque melhor mesmo você que você vive dos prazeres do céu, você vive dos prazeres de Cristo, você vive dos prazeres da pessoa de Jesus na sua vida, do Espírito de Deus. E não tem nada desse mundo melhor do que fazer a vontade de Deus. Não tem nada desse mundo você abrir a boca quando for roubar, você abrir a boca quando for pregar, você abrir a boca quando for orar, meu irmão, sentir paz em Deus e não sentir nenhuma culpa, senão ao pecado de Adão. Mas dizer assim, meu Deus, eu estou em comunhão com o Senhor, obrigado, para que eu nunca saia dessa posição. Mas que eu permaneça e obedecendo e servindo, porque é disso que eu preciso para viver bem na terra. E o adorador, meu irmão, só vai ser aceito o teu culto, só vai ser aceita a tua adoração se a tua vida estiver reta diante de Deus. Não venha com hipocrisia e dizer a mim que, meu irmão, mas eu já cometi e está dando certo e Deus nunca desceu com juízo sobre mim, mas chegará o dia, viu? Chegará o dia, porque Deus não tarda. Esse ditado que Deus tarda, Deus chega, como é o ditado? Deus tarda, mas não falha, não é bíblico não, meu irmão. Porque o Deus não tarda e nem vem depois nenhum, Deus vem no tempo certo. Ele chega no tempo certo. Tanto chega para abençoar, como ele chega para trazer o seu juízo. E ele é zeloso pela sua obra. Ele é zeloso pela sua casa. Então, se você pegou no arado, meu irmão, não solte nunca. Está difícil, meu irmão? Olhe para Cristo. Em nenhum momento ele negou a doença. Em nenhum momento ele desistiu de você. Ele sempre te amou. E antes de você nascer, ele sabia o que ia acontecer. Se você está aqui é porque Jesus lhe trouxe aqui para ouvir essa palavra. Se você está aqui é porque Jesus lhe trouxe aqui para você ouvir os louvores que foram entoados a Deus. Não negue a cruz de Cristo. Não negue a cruz de Cristo. Ela é muito preciosa para a vida do cristão. Ela é uma realidade. Enquanto muitos tentam negá-la, mas ela é uma realidade.
serás aceito, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominar. Irmãos, persevere. Nunca abram mão da bênção que Deus deu para você, da salvação que Deus deu para você. Dominem. Sabe por quê, irmão? Porque Deus não botou você em provação nenhuma para você ser reprovado, mas Ele botou para você ser aprovado e ali glorificar a Deus e mostrar que você é o servo que adora o Deus vivo. Existe um teólogo que contou uma história interessante que tinha um jovem que trabalhava com um senhor de 60 anos de idade, e esse senhor chegou ao ponto de se aposentar. Ele trabalhava muito tempo lá no escritório, eles trabalhavam só na mesma sala. É interessante, né? Trabalhar com um senhor de 60 anos de idade não é provação para ninguém, é? Só que quando o homem se aposentou, chegou uma mulher de 20 anos de idade, né? Mulher muito bonita e tal, e se produzia para chamar a atenção dele, e ainda ficava provocando o cristão. E aí? É diferente ou não é? Trabalhar com Zé de 60 anos, ela vai trabalhar com Maria de 20. Perfume cheiroso, né? Toda bonitinha, toda ajeitadinha. E aí? Aí eu lhe pergunto, Deus botou Maria lá para o cara cair, para o irmão cair? Botou o irmão? Para ele pecar? Botou? Não. E botou ela lá para quê? Para você provar que você ama a Deus, você não precisa. Para você provar que Jesus supera que você precisa. Para você provar que você é fiel a Deus. E a gente tem que encarar a aprovação dessa forma. Jesus foi tentado e provado no deserto. Jesus foi tentado e venceu a tentação do diabo e provou a Deus que era fiel e que era o Jesus que ia salvar a sua humanidade. Aleluia. Em nenhum momento ele negou você também. Então não negue a Cristo, porque Ele te ama. Ele se preocupa com você. Quando você não escuta a voz dele, é porque muitas vezes nós estamos perdendo a sensibilidade do Espírito de Deus. E quando isso acontece, isso é perigoso. Meu Deus! Imagina um jogador de futebol que está treinando sempre e o treinador nunca diz nada a ele. Nem se está bom, nem se está ruim. Vai perto daquele vai e foca. Ou eu jogo demais ou não jogo nada. Do mesmo jeito eu não fiz nada. Na igreja, o tempo todo, nunca Deus falou comigo. Ou você, meu irmão, está muito certo, para Deus me corrigir e para tudo que nós somos pecadores, somos remidos, né? Mas infelizmente cometemos nossos vacilos, nossos acidentes, ou você está muito ruim, está perdendo, está convidando para ouvir a voz de Deus. E acontece muito isso. Isso acontece com grandes pregadores, com grandes homens que se acham cheios de Deus, que acham muito prepotentes. Aí escutam a sua voz, escutam o seu entendimento e esquecem de escutar a Deus. Ao ponto de Deus ter que parar um trem em cima de uma ponta para dizer: agora eu quero ver se todo mundo escuta. Tinha um bichinho comigo, um pregador. Ele vinha dentro de um trem, a preocupação de pregar, de evangelizar, não sei o quê. Aí Deus parou o trem em cima de uma ponta. Aí ele parou